Fala, Pedro. E aí, Rodolfo, tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Me ouve bem? Beleza, beleza, e você? Tranquilo também, tudo bem. Maravilha, maravilha, bacana. E aí, como é que estão as coisas por aí? Ah, bacana. Desculpa até o atraso, que a gente confundiu a hora, né? Uma horinha de diferença. E aqui a gente costuma abrir um pouco mais tarde e ficar até mais Uhum, tarde. É uma das peculiaridades aí do sei. comércio da China. É muito interessante. Aqui você vê 10 horas da noite, o comércio todo aberto, um monte de gente na rua. É o horário que o pessoal sai para a rua consumir. Interessante, né? Uhum. Então é diferente daqui, E por aí, como é que tá no diferente Brasil? do Brasil. Ah, aqui tá essa situação meio crítica ainda, né? Não tá. As coisas, tem muita coisa parada, mas algumas coisas ainda estão voltando, né? Mas está devagar ainda, aqui tá devagar. E aí na China, Caramba. já voltou com tudo? Voltou faz 2 meses, que abriu assim quase todos os comércios, né? Só Uhum. cinema, show, esses eventos de muita gente, que vai abrir agora no dia 1º, vai reabrir tudo. Mas todo que é tipo de comércio mais simples, principalmente a gente, já está aberto há 60 Uhum. dias. Dois Olha que meses já. interessante. Só, só que assim, não vamos dizer que está normal, né? Acho que não existe Uhum. normal nesse momento. Começou assim, Sei. bem gradativo. Nas 2 primeiras semanas estava um deserto ainda. Aí a partir da terceira semana o pessoal começou a sair de casa, começou a voltar aos poucos. E é o que está acontecendo dia após dia. Vai voltando aos poucos e a gente espera que cada vez mais, né? Um grande problema aqui que a gente tem é que as fronteiras estão fechadas, né? Então, o nosso Hum, público que é mais estrangeiro, que mora na China, só está sendo permitido ir embora, não está sendo permitido vir para a China. entendi, né? Tá Então, fechado. mas mesmo com esse grande problema, a gente está indo bem aqui. Isso é legal. É um indicador de que quando as coisas abrirem e realmente voltarem ao normal, vai ser mais sucesso ainda. Uhum. Nossa, que interessante. Por exemplo, nessa área da saúde, o pessoal aí da China, eles determinaram algum procedimento de biossegurança, alguns procedimentos de legislação, de assim, auditoria para realmente abrir? Sim, vários, vários. Não só aqui para a clínica, mas aqui todos os nossos vizinhos. Por exemplo, aqui tem vizinho nosso, loja de bicicleta da Specialized, tem um Uhum, hotel grande, loja de carro. O procedimento padrão de entrada é bem simples, sabe? Eu venho até conversando faz meses com o pessoal aí no Brasil, e o pessoal fala, ah, Rodolfo, uhum, mas aí na China é muito evoluído, é difícil copiar isso, são coisas que estão distantes. Não são, sabe? Uma das coisas mais simples do mundo, eles colocam um pano e borrifam água sanitária na entrada do uhum, estabelecimento, de todo estabelecimento. Para você entrar em qualquer estabelecimento, precisa medir a temperatura da pessoa. Se a pessoa está com febre, a pessoa não entra. E ela também escaneia um QR Code quando ela entra, que puxa as informações dela para você, dono do estabelecimento. Se a pessoa está numa possível quarentena ainda, se ela estiver numa possível quarentena, você não pode autorizar ela a entrar. Porque o que é uma quarentena de verdade? Né? Acho que isso é legal desmistificar. A galera fala, a gente está em quarentena aqui no Brasil. Não, não é, isso não é quarentena, né? A verdadeira quarentena tem que ser imposta para pessoas que estão com risco. E uhum, quais são essas pessoas? Pessoas que chegaram de locais onde a contaminação está mais disseminada. Por exemplo, a pessoa veio da Itália, a pessoa veio dos Estados Unidos. Essas pessoas precisam ficar de quarentena, que é realmente ficar em uhum, casa, com uma monitoração da polícia, do governo, para a pessoa de fato não sair, né? Em muitos lugares uhum. aqui, alguns estados, eles dão uma pulseirinha para a pessoa, que monitora a localização dela. Então, se ela sair de casa, apita no escritório do governo. Então, Sei. essas são umas medidas bem simples
que consegue controlar o que é de fato a quarentena e deixa as pessoas de fora. E aí, quando a pessoa vai entrar no seu comércio, ela faz esse escaneamento, puxa o background dela e já aparece ou vermelho ou verde. Então, para você entrar no supermercado, é muito legal. Para você entrar no supermercado, você precisa disso. Para você entrar na clínica, você precisa disso. Para todo estabelecimento, eles distribuem uma placa com os QR codes. São 3, porque aqui são 3 operadoras de celular mais fortes. Então, você escaneia de acordo com a sua operadora de celular. É muito legal. Sei. Nossa, que legal. Mas assim, como é que eles pegam o cadastro dessas pessoas? Olha, na primeira vez que você vai se cadastrar, já mostra que você não pode entrar em lugares durante 14 dias. Então, você está cadastrando, você já não pode entrar em vários lugares. Então, é legal que eles utilizaram esse distanciamento social, o período de distanciamento, para isso. Então, foi uma semi-quarentena geral, né? Então, ninguém podia entrar em lugar nenhum, quase. E quando você também entra no país, você precisava fazer esse cadastro. Então, é bem simples, porque ele faz até uma contagem regressiva quando você entra no país. 13 dias, 12 dias, e assim por diante. Até antes, porque hoje aqui é obrigatório, quando a pessoa vem de outro país, em fazer isso. Mas até antes, quando não era obrigatório, já tinha esse aplicativo. Então, aí era um pouco assim, escolha do estabelecimento, deixar você entrar ou não. E na época eu fiz uma viagem aqui para Tailândia e voltei, né? De alguns dias. Bem no meio do vírus, foi. E eu peguei justamente essa sistemática. Eu fiz o cadastro direitinho e aí eu fui no estabelecimento aqui, perto de casa, e não me deixaram entrar. Falaram, não, você não pode entrar porque você esteve em outro país há pouco tempo. E beleza. Então, eu senti um pouco isso aí. Mas aí passou os 14 dias, é tranquilo. Outra coisa importante que eu percebi no Brasil que demorou para acontecer é a obrigatoriedade de usar máscara. Então, para você ter ideia, aqui na China, desde, 20 de janeiro, é obrigatório todas as pessoas utilizarem máscara na rua. Então, assim, muita gente faz postagem de realmente a máscara não protege tanto, só pessoas com vírus precisam usar máscara, umas coisas assim, sem noção. Primeiro que, assim, pelo vírus ser assintomático nos primeiros dias, até a pessoa saber que ela está com o vírus, ela já espalhou para todo mundo, né? Então, e os países que aplicaram essa cultura de utilização de máscara desde o início são os países que estão conseguindo uma maior proteção contra o vírus e estão conseguindo achatar a curva. Então, é uma política que devia ser assim, mais zelada. Hoje em dia, no Brasil, eu vejo alguns vídeos do pessoal, ainda tem muita gente sem máscara, e sim, o pessoal não está nem aí. Infelizmente. É complicado. Infelizmente. Aqui demorou mesmo. Demorou, aqui, né? Alguns usavam por conta própria e depois só os decretos depois de algumas cidades, né? Não são todas, que obrigam você a sair de máscara quando você entra em alguns estabelecimentos, né? Alguns são obrigatórios. Mas como você mesmo disse, tem gente que desrespeita e tá nem aí, né? Isso é complicado. Sim, sim. Nossa, aqui, que interessante. Para ter ideia, aqui, se te pegarem sem máscara assim, em algum lugar, alguma coisa assim, aí você não atender a ordem da polícia, né? Que eles primeiro falam educadamente. O pessoal aqui também não é muito agressivo, não. Para você ter ideia, a polícia nem usa arma aqui. É só o cacetetezinho. Eles são super gentis. Mas se alguém dá uma de louco com a polícia, não vou pôr a máscara não, e não sei o quê, eles prendem a pessoa e fica preso por 3 dias. Nossa. Então a lei funciona, né? A lei funciona ainda. Realmente, funciona. Porque aqui mas acontece pouco até, porque assim, a mentalidade da galera aqui é muito de se ajudar, sabe? A gente vê o que está acontecendo no Brasil hoje, vê
o pessoal aproveitando a oportunidade para briga política, né? É um troço horrível. Em vez do pessoal se unir. E eu costumo até falar que, meu, não tem certo nem errado, tá todo mundo errado, né? Até quem tá mais certo devia parar e, em vez de entrar no embate, falar, poxa, não, peraí, sabe? Ter uma conversa num tom mais de diálogo, né? Infelizmente, né? Além de brigar com um problema de saúde, fica essa briga política e, assim, quem acaba se ferrando é a gente aqui no país, né? Nossa, Exatamente, eles mas que esquecem complicado. eles esquecem Mas, de assim, falar das proteções contra o vírus. então, exatamente. Mas aí na China, você tá aí desde quando? Cara, que eu venho para a China já faz 6 anos, tá? Desde a minha primeira vez aqui. Que eu tô morando direto mesmo, acho que desde agosto, tá? Desde agosto. Porém, tive uma ida para o Brasil em outubro, passei em Portugal em novembro, né, só alguns dias, e fiz uma viagenzinha aqui para Tailândia 10 dias, agora faz uns 2, 3 meses atrás. O resto fiquei por aqui. Então você já está se familiarizando com a cultura aí e você pegou tudo. Desde quando a China estava 100% normal, até a pandemia, o auge, assim, vamos dizer, e agora até ela se normalizar, né? Pegou essa fase toda. Sim, peguei desde o início, Nossa. desde que saiu no jornal. E foi muito engraçado, porque é uma distância muito grande do que acontece aqui de verdade com o que a mídia estrangeira fala sobre a China, né? Pessoal, às vezes você vê até umas postagens no Facebook, a China não sei o que, aí de fundo, eles já colocam uma foto de um lugar assim, estragado, né? Como se, se a China fosse um lugar horrível. É muito louco isso. Se hoje você joga no Google Imagens, você coloca China, você já vê várias cidades bonitas. Então, a mídia, um pouco a mídia estrangeira quer forçar uma imagem negativa para a China. Isso é um negócio horrível. E até no começo, começou a sair muita fake news, já vídeo das pessoas morrendo na rua e coisas do tipo. Eles pegaram vídeos antigos de outras situações, de outras coisas e colocaram como se fosse o vírus, sabe? Um negócio muito louco. E dá para perceber isso, eu até falei com o pessoal que tinha um vídeo que o pessoal jurava que era verdade. E aí a gente, em janeiro aqui, vivia um inverno bem gelado. Eu moro aqui numa cidade que é super quente, quase o ano inteiro. E tava muito frio. Então, as outras cidades estavam muito mais frio ainda, né? O Xangai tava neve, todos os lugares lá para cima da China estavam muito frio. E nesse vídeo, tava todo mundo de bermuda, todo mundo de roupa de verão. Então não tinha como esse vídeo ser verdade. Entende? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Eu até falei, poxa, esse pessoal em janeiro, né? O pessoal morrendo na rua, no metrô, todo mundo de roupa de calor. Eu falei, esse vídeo é fake. A China hoje tá o maior inverno do mundo. Impossível esse vídeo ser verdade. Então, muito engraçado, cara. É outra realidade. Aqui eu sinto que tá, assim, uns 20, 30 anos na frente em tudo, cara. Tem um estudo muito legal que eu vi há uns dias atrás, que mostra como as nações mais digitalizadas conseguiram achatar a curva mais rápido. Porque não sei se as pessoas perceberam, um dos maiores vetores do vírus é o dinheiro. A cédula. Então, o comércio compra, vende, aí a pessoa entrega. Minha mãe tá em casa, me deu R$50. Poxa, ela tava com vírus, e sem saber. Aí deu para outra pessoa e assim, dissemina o vírus absurdamente. Aqui foi um dos motivos que conseguiu fazer esse controle do vírus, foi essa questão do dinheiro ser digital. Hoje, por exemplo, eu não ando com carteira no bolso. Meu celular paga tudo. Então, isso é muito interessante. Esse é um ponto que os países precisam se mobilizar.
Então, você ter uma digitalização de moeda, você sai na frente em muitos quesitos. Você impulsiona o comércio eletrônico, ou seja, fortalece a economia, deixa a economia mais rápida. E você consegue controlar esse tipo de coisa, porque não foi o último vírus nem o primeiro. Isso é importante as pessoas entenderem, né? E aqui existia já uma preparação para isso, sempre existiu. Então, para você ter ideia, todo o metrô, aqui toda estação de metrô, não é pouco, aqui tem uma estação cada quarteirão quase, tem raio-x. Então, a pessoa não transporta nada de ilícito, tem câmera infravermelha, então se você está com febre, o pessoal já está sabendo. Então, nossa, são coisas legal. que, hoje tá caro, vamos falar assim, comprar uma câmera dessa tá R$30 mil, né? Porém, quando o vírus não tinha acontecido, uma câmera dessa era R$3 mil. Então, assim, por que não se preparar, né? Por que não fazer antes, né? Então, aqui já tinha todo esse preparo para isso. E acho que a lição que fica, principalmente para o nosso país. Poxa, vamos se preparar para o futuro, né? Vamos digitalizar a moeda, vamos unificar esse monte de RG que a gente tem, RG, CPF, carteira, título de eleitor, carteira de sei lá o quê. Meu, quando a gente explica para um chinês que no Brasil a gente tem esse monte de documento, eles dão risada. Eles falam, mas por quê? Mas por que não coloca nenhum só? Sabe? O pessoal não entende, eles ficam assim... Eles acham que a gente é maluco. E eles estão errados. A gente é maluco. Eles não entendem, assim, o pessoal fica, né? Fala, nossa, e se você contasse que os processos nossos são todos burocráticos, né? Nossa senhora, muita coisa. Nossa, explicar o que é cartório para eles, então eles morrem de rir. Mas sabe o que eu acho mais interessante, Rodolfo? É que assim, a gente está falando de um país que tem 6 vezes aproximadamente a população do Brasil. Não é um país pequeno de 30 milhões de habitantes, 1 milhão. E assim, mesmo a população grande, num território grande, eles conseguem ter essa organização. E aqui a gente não consegue. Exato. Acho que o fato de não ter corrupção aqui, né? Mas ter uma política de combate de corrupção mais efetiva, né? Então a lei aqui funciona. Então desde que eu vim para cá, já houve ministro que foi preso, teve muita gente presa. E o cara vai preso, ou é prisão perpétua, ou o cara é executado. Não tem essa igual do Brasil. O cara vai ficar preso 3 anos e depois vai cumprir na mansão dele. Com o dinheiro que ele roubou. Porque é o que acontece no Brasil, cara. O crime compensa. O cara, roubei 100 milhões. Vou ficar preso 3 anos e depois vou ficar na minha mansão 5 e depois tô livre. Não vale a pena? É o cara que faz, né? Exatamente. E até ser julgado, porque a justiça demora, né? É complicado. Mas nesse aspecto de burocracia, como é que é para você abrir uma empresa aí na China? Então, não vamos dizer que as burocracias não existem aqui, porque a gente tem, sim, vários tipos de licença. Para ter ideia, para abrir a clínica aqui, eu tenho acho que umas 5 licenças, né? Foi um processo um pouco demorado, principalmente por ser estrangeiro, né? Ser um investimento estrangeiro na área de saúde é um processo, sim, bem demorado aqui. Porém, funciona. Então, por exemplo, você, por mais que até em alguns aspectos tem um pouco mais de burocracia no Brasil, porém é uma burocracia rápida. Não é aquele negócio que, eu vou lá, tem que pegar uma senha, aí você senta e não sei o que. Não, primeiro que você já aplica o formulário online, você já tem todas as informações rápidas. Se você ligar no escritório do governo que você precisa fazer a situação, você é bem atendido. Existe, assim, um monitoramento dessa comunicação, porque hoje no Brasil o que tem de defeito dessa área pública é isso. As comunicações não são monitoradas, igual uma empresa. Por exemplo, você liga para um customer service, para o serviço de atendimento da Vivo e tal, a ligação está sendo gravada. Se o atendente falar merda, ele perde o emprego, né?
Isso acontece também aqui na área pública. Então, se o funcionário público aqui distrata uma pessoa, ele é mandado embora. E o cara ser mandado embora aqui, principalmente do governo, é uma desonra pessoal e para a família do cara. E outra, o cara tem orgulho de trabalhar no governo. Não é igual no Brasil que a gente vê, o cara trabalha no governo, trabalha pro governo, né? É um negócio meio assim, sei lá, meio negativo, né? Então, o pessoal tem mais amor à pátria e ele gosta de ajudar as pessoas. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Nossa, que bacana, que legal. Então, assim, o processo, ele é mais rápido, então, para você abrir alguma empresa. Sim, bem mais rápido. Muito mais rápido. Legal, nossa, que bacana. Você lembra quanto tempo você demorou para abrir a clínica? E aí você começou a entrar com a papelada até ela tá funcionando? Cara, acho que foi novembro. Se não tivesse ocorrido o vírus, 4 meses. 4 meses. Então você vê. E ainda porque, assim, demorou para chegar a cadeira, teve o ano novo no meio. Para ter ideia, eu passei o ano novo, cara, o ano novo nosso, né, dia 31 de dezembro, montando cadeira junto com o pessoal na clínica, junto com os técnicos chineses. Nossa, interessante. Para entender toda a estrutura de instalação hidráulica da clínica. Aqui a gente tem uma outra diferença também. Aqui na China, é obrigatório tratar o sistema de esgoto das clínicas. Então, é um negócio que no Brasil, acho que está previsto também isso no futuro. Porque, nada, os efluentes de uma clínica odontológica, ele é sangue, não é muito bacana soltar isso no esgoto, no esgoto geral das pessoas, né? Então, aqui a gente tem uma estação de tratamento do esgoto interna. É caro, é chato, mas tem que ter. E tem uma licença para isso. Então, tem que ter. Eu tive que comprar um equipamento novinho aqui para isso, senão a gente não conseguia licença. Então, é bem interessante. Aí demorou 4 meses, mesmo com essas dificuldades. Hoje, no Brasil, a gente vê... aqui é uma clínica de 500 metros quadrados. Uma clínica muito grande. Nossa, então, grande. Uma clínica desse porte no Brasil demoraria no mínimo 6 meses para ficar pronta. Fácil. Sim. Se pegar o mesmo período ainda, de virada de ano e tudo, nossa, ia estar em obra até hoje. Muito, né? Até pegar todas as autorizações de vários órgãos, nossa, isso demora. Exato. Nossa, opa, desculpa. Caiu aqui. Mas que interessante. Além do pessoal ser mais... o povo ter mais consciência, né, das obrigações deles, sobre essa área da saúde, essa facilidade, né, de abrir uma clínica. Então, abrir uma clínica é muito... É um pouco caro só, sabe? Um aluguel aqui é uma fortuna, é outra realidade. É assim, existe a barreira linguística também, né? Tem a barreira linguística e até a barreira de entender todo esse processo, né? Porque assim, não é fácil, é muito órgão diferente, muitos formulários, então acho que demora mais para entender todo esse contexto e ter essa barreira linguística do que qualquer outra coisa. E também ter disposição de enfrentar essa diferença cultural, né? Então, no começo, quando a gente mudou para cá, não foi fácil, né? Teve que, entender todos os aplicativos. Poxa, onde que eu acho uma comida que eu consigo comer? Onde que eu consigo achar uma academia que eu consigo ir, sabe? Coisas do tipo. Então, tem todo isso por trás. E uma outra coisa interessante que tem aqui, de diferente do Brasil, que é até uma baita crítica pro nosso conselho de odontologia, aqui não existe diferença entre médico e dentista, né? Não é o mesmo conselho, né? E o conselho, ele responde para o Ministério da Saúde daqui.
Então não é igual no Brasil, que é uma autarquia e eles praticamente fazem o que deu na cabeça do presidente, né? Porque é a realidade de hoje, cara. Os CROs da vida, CFOs, a gente tem alguns que são sérios, mas tem muitos que são assim, picareta sem noção, né? Que vai nego preso, que vai nego afastado. E as políticas pro dentista não chegam, políticas de inovação pro dentista brasileiro. Pelo contrário, chegam políticas retrógradas pro dentista e o dentista engole, achando que aquilo é bom para ele. Isso é uma loucura, cara. Se você for ver um contexto macro da profissão de dentista, das regulações da profissão de dentista, principalmente em marketing, é muito diferente. Hoje, praticamente, todos os países você pode fazer anúncios de uma forma mais bacana. E o Brasil, ele se protege com aquele negócio de, é uma infração ética. Você divulgar um preço, você divulgar uma promoção é uma infração ética. Então, assim, até qualquer outro tipo de promoção, ou até aniversário da clínica. O CRO local não gosta da sua atuação, porque vê que você tem bastante paciente, que você é uma clínica de sucesso, vai lá e te autua. E aí, na autuação e na reunião que eles promovem depois, eles falam, não, você infringiu tal artigo. Aí você fala, mas onde está escrito isso? Não, mas está escrito nesse artigo aqui. Aí você vê um artigo super subjetivo, e fala, mas na nossa interpretação você transgrediu o artigo. Então, assim, eles utilizam dessas ferramentas mais para prejudicar o dentista do que para favorecer. Então, em vez de eles fazerem uma campanha de capacitar os dentistas em marketing, fazer assim, realmente o mercado todo evoluir, eles querem segurar o mercado. Isso faz muito cara que acabou de abrir um consultório fechar, porque ele não pode fazer nada, ele tem que viver do paciente que entra, e dar uma criminalizada nas clínicas odontológicas. Como se, por exemplo, não gerasse trocentos mil empregos, tanto para dentistas recém-formados, quanto para pessoas de primeiro emprego. Poxa, para ter ideia, uma clínica nossa no Brasil emprega aí de cara 10 a 15 pessoas, muitas de primeiro emprego, tá dando a primeira oportunidade da vida da pessoa, né? Tá capacitando a pessoa. Hoje a gente tem, a pessoa entra para trabalhar no COIF hoje no Brasil, ela passa por um baita processo de aprendizagem, muito aprendizado, a pessoa faz vários cursos. Então, a gente capacita as pessoas para o mundo, para o mercado de trabalho. Então, e o CRO, muitas vezes, em alguns estados, né? Não vou generalizar, em muitos estados a gente tem grandes parceiros à frente do CRO. Porém, em alguns é muito difuso. Então, eu sou muito a favor que os conselhos no Brasil fossem subjugados ao Ministério da Saúde, ao governo federal. Porque eles ficam com uma autonomia que às vezes foge muito do controle e do objetivo que é promover a odontologia. Exatamente. A gente tem os exemplos internacionais. Aqui, por exemplo, eu até tenho o Instagram da clínica, a gente faz promoção de lente de contato, a gente está lançando agora uma promoção de clareamento, e a gente coloca preço, coloca o background da clínica, e não vira guerra de preço. O cliente sabe o que é o melhor, o que é o pior. Ele sabe que se ele for numa clínica que custa 50 centavos, vai ser uma bosta. Uma clínica que é um preço justo vai ser um trabalho bom. O cliente não é burro, entendeu? Então, uma política que os nossos conselhos no Brasil deviam muito adotar, sabe? Abrir o olhar para o que acontece no mundo e trazer para o Brasil. Exatamente, como você falou, inovar. Eu ouço muita gente da área odontológica e também da área médica falando que aqui precisa se reinventar, né? A gente tem, assim, tratamentos fantásticos, né? Mas essa parte mais de gestão, de administrativa, marketing, precisa se reinventar. Como você falou, aí é menos burocrático. Você falou que o Conselho de Medicina e o de Odontologia é o mesmo, e ele deve ter poucas, não deve ter várias filiais, deve ter poucas filiais e reporta o Ministério.
Aqui são separados, você tem várias e várias e várias, e aquela coisa que a gente fala, o Brasil é muito burocrático, né? Sim, para você ter ideia aqui, tem um escritório aqui que chama Health Bureau, então lá você resolve todo tipo de licenciamento de clínica, é tudo unificado. Então não tem essa de, você tem que ir na vigilância sanitária, aí você tem que ir no não sei o que do governo estadual, aí depois você tem que ir no CRO, é tudo num lugar só. Então isso já ajuda demais isso. E aí, se você for ver em âmbitos administrativos, é melhor ainda. Aqui é um escritório administrativo, é tipo um poupa-tempo gigante. Um poupa-tempo empresarial, né? Então lá funciona coisas como o nosso falido cartório, INSS, junta comercial, todas essas jabuticabas brasileiras estão num lugar só. E é muito fácil. E é um lugar assim maravilhoso. Se você entrar lá, e é muito inteligente que eles são por bairros, né? Aqui a cidade é muito grande também. Então você entra lá, é um lugar maravilhoso e ele tem assim propaganda das empresas que estão no bairro. Que legal. Então, os caras vendem até o espaço lá dentro. O governo aqui é muito inteligente. Então, você tem aí várias propagandas lá dentro das grandes empresas do bairro, que é um orgulho para o bairro ter essas empresas lá, também tem esse nível. E você senta, você é bem atendido, é tudo filmado, tem um monte de sofá para você sentar, é um ambiente maravilhoso. Então, realmente, você se sente bem atendido. Não é aquele negócio de, pega a sua senha e senta naquelas cadeiras que dói a bunda, sabe? Não é nada disso. Olha que você usou bem, você falou do poupa-tempo. O poupa-tempo é um dos poucos órgãos públicos que funcionam, né? E o poupa-tempo, ele não tem um coloador, o poupa-tempo é de São Paulo. Se quem é fora de São Paulo não está acostumado com poupa-tempo. Imagina você ter um poupa-tempo de tudo no Brasil inteiro, né? Pelo menos nas cidades com, sei lá, mais de 50 mil, 100 mil habitantes, né? Ia facilitar muito, muito, né? E é o que você percebe, quer dizer, é um país 6 vezes maior que o Brasil, né? E funciona, as coisas funcionam aí. Isso. Nossa. E ainda até o poupa-tempo, ele tem alguns defeitos. Ele é replicado também, existe em alguns estados, um modelo mais informal de poupa-tempo, tipo no Piauí. Sim. Eu morei lá bastante tempo, em Teresina, lugar maravilhoso. E lá tem algo parecido com o poupa-tempo. Mas ainda, claro, é uma evolução porque são vários órgãos no mesmo lugar. Porém, não é nada mais unificado, né? Então, seria assim, um passo à frente do poupa-tempo. Seria unificar as informações, unificar alguns órgãos, fazer algo um pouco mais assim, um pouco mais rápido, né? Exatamente. É uma coisa que você falou assim, você enxuga o número de órgãos, né? E você otimiza o processo. Empresa, independente do porte, pode ser uma empresa pequena ou grande. O Washington acabou de falar aí nos comentários, isso aí mesmo. A Teresina tem um espaço cidadão, é lá mesmo. Agora acho que mudou para o shopping que abriu lá. E que deixa bastante a desejar. Ainda uma mistura de órgãos. Você pega todos os órgãos que são bagunçados e coloca no mesmo lugar a mesma bagunça. Então, assim, sim, melhora um pouquinho, mas ainda é a mesma bagunça. Então, não tem uma gestão correta. Não seria mais fácil unificar? Por exemplo, se não fosse fazer algo federal, pelo menos estadual, unificado, com o mesmo procedimento, mesma governança, você fica em empresas, né? Seria algo que você desburocratiza e faz uma coisa mais prática, eficiente, mais agora na época da tecnologia. Sim, acredito que assim, claro que unificar a estrutura de background dos órgãos é meio difícil, mas assim, unificar a política de atendimento e a qualidade do atendimento. Então, você pega, você traqueia e pontua todos os atendimentos de cada órgão.
olha, Uhum. órgão que é ruim, o governo tem que tomar providências. Então, poxa, olha, o pessoal está demorando horas para ser atendido, o pessoal chega lá, não tem gente para atender. Já aconteceu, eu fui lá resolver uma situação de conta de energia lá em Teresina, e volta amanhã, hoje o pessoal não está aqui, a moça não está aqui, sabe? Um negócio de louco. Então, Sim. ter um terceirizado ou uma empresa de qualidade de atendimento mensurando esses Uhum. indicadores de qualidade por trás, acho que é o que falta no governo hoje. Em vários governos. Ia facilitar muito, né? Ia facilitar muito, assim, para você abrir um negócio, para você, se você tiver dúvidas, né? Você ter alguém para você ter suporte. Ia ajudar muito. E como você falou, você está facilitando pessoas que querem abrir algo que gera emprego. Sim, exatamente, exatamente. Quem é prejudicado é o trabalhador que está sem emprego e a empresa que quer abrir não pode abrir. As pessoas mais prejudicadas são essas. Perfeito, exatamente. E aí, então, aí quando você abriu, qual que era o seu foco? Você tinha comentado. Atuar para os estrangeiros. Sim, sim. Foi assim, uma virada de barco aqui, né? Porque o que aconteceu com essa vinda do vírus, aconteceu um pouco de uma polarização também de chineses e estrangeiros, né? Então, rolou um pouco de preconceito no começo, não dos estrangeiros, dos chineses. Isso aconteceu aí e para outros lugares do mundo, mas aqui dentro da China, depois rolou um rebote. Então, os chineses começaram a ficar com preconceito com os estrangeiros. Então, uma clínica estrangeira na China, ficou um pouco difícil para a gente. Então, hoje, por exemplo, 75% dos nossos clientes são estrangeiros. A gente tem, sim, clientes chineses, porém, não é o nosso forte, tá? Então, a gente precisou fazer toda uma adaptação rápida de marca, de campanha de marketing. Foi bem rápido para a gente poder mudar essa comunicação visual e atingir mais estrangeiros, que acabou virando o nosso público-alvo do momento. Então, a gente trata aqui de canadenses, pessoal da Rússia, Cazaquistão, Índia, todos os países tratam aqui conosco, bem legal. Nossa, que interessante. E aí, então, o pessoal, eles se sentem à vontade e, por exemplo, quem é estrangeiro, em vez de ir numa clínica da China e numa clínica que é específica para estrangeiros. Com certeza absoluta. O pessoal aqui foge de clínica chinesa. É complicado. Não. Assim, Nossa, que legal. não tenham clínicas chinesas boas. Porém, principalmente na odontologia, que assim, no Brasil tem um ensino diferenciado de odontologia frente a todos os outros países do mundo. A gente tem hoje, os melhores dentistas do mundo são brasileiros. Então, é um fato que às vezes nem os brasileiros sabem, né? Muito dentista brasileiro, quando fala isso, fala, nossa, não sabia. Fala, é verdade. E percebe o seu valor quando vai para fora. Porque os materiais que o pessoal utiliza em outros países são materiais antigos, as técnicas são técnicas antigas, o cuidado com o paciente é diferenciado. Então, pelo fato de existirem 5 anos de odontologia para se formar no Brasil, é diferente. Aqui na China, por exemplo, o cara faz medicina, depois faz 1 ano de odontologia e vira dentista. Então é um troço perigoso. E o cara sai aqui da faculdade de odontologia querendo fazer tudo, querendo fazer implante, achando que sabe fazer tudo. Então rola muita cagada. Então é difícil confiar no dentista chinês aqui. Realmente eles associam muito o dentista aqui à dor, a um processo doloroso, a medo. Pessoal, é muito negativo eles irem aqui, o chinês ir numa clínica chinesa e o estrangeiro ir numa clínica chinesa. Ele sabe que vai sofrer, sabe? E aí o cara vem aqui, por exemplo, até o mais simples do mundo, uma higienização.
A higienização que a gente faz aqui é uma higienização padrão aí no Brasil, né? Jato de bicarbonato, escova de Robinson, pasta flúor, fio dental, todos esses cuidados. E aí, o cara fala, nossa, mas eu fiz uma higienização aqui numa clínica chinesa, nunca fizeram isso. Então o pessoal vai, passa uma escovinha de Robinson na pessoa e olha lá, e não passa flúor que é muito difícil de encontrar, pra você ter ideia. Muito difícil e muito caro. Aí no Brasil, um vidro de flúor custa R$7. Aqui custa R$150. Caramba, olha só que diferença, muito diferente. Então, pra você ter Aqui que ideia... estava falando, daquela rápida, o Washington e a Camila falaram também daqui, você estava falando sobre os órgãos, né? Eles falaram também, é muito burocrático, mau atendimento, infelizmente acaba prejudicando a gente, né? De não ter um órgão que realmente é estruturado, é governado, é monitorado, tem um indicador, ele é cobrado, acaba prejudicando a gente, eu falo as pessoas que vão lá usufruir do serviço público, né? Sim, e olha, essas pessoas que estão falando isso são feras aí, ó, Washington, a Tamires, quem mais? Washington, Tamires, a Juliana, a Júlia, são o pessoal que trabalha ou trabalhou comigo na ponta. Então, são consultores de campo meu, que a gente manda para as unidades para auxiliar o franqueado a tirar as licenças, etc. Então, nossa, eles convivem muito com essas dificuldades da situação, né? Às vezes o franqueado está lá tentando tirar essas licenças e não está conseguindo. Aí o pessoal vai lá, eles têm grande habilidade já nisso, porque já participou de outras inaugurações, etc. E ajuda, e mesmo assim ainda é difícil. Ainda, por exemplo, a vigilância de tal cidade quer inventar uma moda X, ou quer inventar a moda Y. Então, assim, é muito chato, cara. É muito chato. Nossa, é complicado, porque, assim, então eles sabem como é que é essa dificuldade, né? De lidar com esse órgão público para abrir. Eu não consigo entender, porque se você pensar do lado do governo, ele tem que facilitar a abertura de uma empresa, seguindo todas as normas, porque para o governo é bom, porque ele vai recolher imposto e ele vai gerar emprego, é um indicador positivo do governo, né? Você está dando a oportunidade de alguém pegar um dinheiro, investir num negócio que vai dar retorno para a população e ele, né? Então, assim, é complicado, né? Não dá para entender. Analisando só friamente isso. Esse ponto é fantástico que você colocou. Por exemplo, é o que gera receita para o governo, ele está dando tiro no que gera receita para ele. É uma loucura, realmente. Muito interessante esse ponto que você colocou. Né? Porque faz todo sentido. E além de gerar receita, gera indicador para ele. Porque ele vai falar, nossa, olha aqui como o número de empregos cresceram. É um indicador de propaganda para ele, né? E, Exato. Nossa, mas que legal. Aí, outro ponto, como é que funciona aí os planos odontológicos? Eles existem, eles são iguais aqui no Brasil, eles são diferentes? Cara, são totalmente diferentes aqui. Totalmente. Aqui... Sério mesmo? Sério. Aqui, para ter ideia, não existe plano odontológico só odontológico, tá? É sempre embutido no plano médico. E aqui, é mais um sistema de seguro de saúde do que plano, tá? Infelizmente, aqui, eles têm uma cultura, principalmente o chinês, é claro, de só ir no dentista quando sente dor. Então, assim, por um lado, pra gente é excelente isso, porque o cara vem aqui, tá com a boca cheia de problema, então, assim, vai gerar uma baita receita pra gente. Porém, culturalmente, é muito ruim para eles, né? Então, o cara não faz a higienização. Então, assim, é raro vir chinês aqui fazer higienização. Quem mais faz são estrangeiros. Então, procedimentos de prevenção, eles não costumam fazer. Então, quando o meu dente doer, eu venho. Por exemplo, acontece aqui a pessoa vem, ela tá com várias cáries, porém tem uma que tá doendo. Chinês, né? O cara só quer fazer o que tá doendo.
Aí você fala, não, meu senhor, mas você tem outra XXX cara, e se você não fizer vai doer. Não, não, não. Quero só fazer o que tá doendo. Então, assim, fala, mas senhor, depois você vai voltar aqui porque vai doer os outros. Ah, tá bom, quando doer eu volto. É muito engraçado, Nossa. cara. Mas, assim, aqui na China, a China é muito grande, né? É igual o Brasil. São vários Brasis dentro do Brasil, são várias Chinas dentro da China. Aqui são Sim. 56 povos diferentes dentro da China. Então, Nossa, é muita coisa. são 56 culturas diferentes. Então, e dentro dessas 56 culturas diferentes, a gente tem a questão das hierarquias. Então, para os caras aqui, é tipo novela de época. O cara participar da alta sociedade, sabe? Então, hoje, o cara que se veste bem, com roupa de marca, o chinês, para ou fingir que está, ou tentar entrar em uma classe social elevada. Então, isso o padrão de consumo deles é muito louco, né? Então, eles precisam ostentar as coisas. Então, isso é interessante a gente entender, porque a gente tem que, a gente está bolando jeitos da pessoa ostentar que ela está numa clínica odontológica internacional e que isso é um diferencial. Então, hoje, os clientes chineses que a gente tem, eles são de uma classe social mais elevada, que querem mostrar para os amigos e para o círculo de convívio deles, círculo familiar, que ele é uma pessoa mais que adapta a culturas ocidentais e a estilos de vida ocidentais e mais saudáveis, né? Isso Olha é só muito que legal. interessante isso. A gente está conseguindo entrar assim, nessa... Pode falar, desculpa. Não, por exemplo, pegando assim, eles só fazem quando tá com dor. Ah, tô com uma dor de dente, eu vou lá. Por exemplo, nessa parte de estética, né, que tem hoje aqui no Brasil cresce muito, né? Eles não enxergam que também é algo interessante, pegando essa parte aí de mostrar para a nossa sociedade. Tem uma estética aqui nos dentes, né? Aqui facial, não é algo que eles possam mostrar para a sociedade. Olha, eu estou fazendo algo que lá no Ocidente, isso daí quem faz é só a alta sociedade. Cara, essa é a transição que o mercado daqui vive hoje. Então, é justamente por isso que a gente veio para cá, para pegar essa onda de mudança, né? Então, como eu falei, os pacientes chineses que a gente está tendo são os que estão aderindo a essa cultura ocidental, esse status de, poxa, estou cuidando da estética dental, não só do dente que está doendo. Então, isso é muito legal, a gente vai viver essa mudança. O governo aqui está apoiando muito essa parte de saúde, então isso é muito legal. Você vê propagandas de estilos de vida saudável, você vê um monte de incentivo para isso, para as pessoas. Então, acredito que assim, não vai ser, claro, em um ano que isso vai acontecer. Eu acredito que nos próximos 5 anos, 6 anos, que essa mudança vai se aquecer e ganhar curva para cima. Sim. Então, a gente está aqui justamente para pegar essa onda. Não, mas isso é ótimo, já enxergou uma tendência que está surfando na onda, porque mudança de cultura é difícil. Mas como você falou, você já identificou o seu perfil do público, né? Um público assim, que quer almejar uma classe social mais alta, que está numa classe social mais alta, então eles querem ostentar isso. E essa parte da estética, da beleza, aqui no Brasil é muito comum, né? E talvez agora está chegando na China. Muito bacana mesmo. Sim. Tá chegando, por exemplo, aqui você vê até o Instagram daqui, que chama Red e tal, você não vê muitas pessoas sorrindo. É um negócio interessante. O pessoal não tira foto sorrindo. É uma coisa do brasileiro, parece isso mesmo. Muitas vezes, Sim. quando a gente muitas vezes aqui na China, às vezes eu tô no metrô, eu tô na rua, no elevador, e você dá um sorriso assim, é natural, que toda hora a gente está sorrindo no Brasil, o pessoal pergunta, por que você está sorrindo? Como se fosse algo errado, sabe? Muito engraçado, cara. Muito engraçado. E aí você tem que falar, porque eu sou feliz, sei lá, você fala, porque no meu país as pessoas sorriem e tal. Isso é bem interessante, é uma mudança cultural constante aqui, isso.
Então, nossa, mas que é uma cultura, né? Porque é outro público. Embora que você falou, vocês pegam muita gente estrangeiro, mas estão dentro do país, né? Então, o pessoal, os chineses, a princípio, vão querer também conhecer isso, conhecer a clínica e conhecer, digamos, a odontologia brasileira, né? Porque, como você falou, a odontologia brasileira ela é muito boa, a área de saúde nossa aqui ela é muito boa, ela é muito inovadora. Os nossos problemas são relacionados às instituições e à estrutura, mas a área da nossa saúde ela é muito boa, muito avançada, né? E é muito Sim, legal difundir isso para o mundo. sim, com Nossa. certeza. A qualidade do nosso profissional é totalmente diferente. E realmente, os outros países não conhecem isso, né? Que o dentista brasileiro Uhum. é fantástico. Acho que até nos Estados Unidos, acredito que o pessoal já tem mais essa noção e tal. Mas aqui na China, por ser do outro lado do mundo, até na Ásia toda, e por ser um país com a mídia um pouco mais fechada, essa informação nunca chegou. Então a gente está sendo os primeiros aqui a trazer isso para cá, né? Realmente, a primeira clínica brasileira na China é a nossa. Então, assim, foi um grande passo aí para a gente, Uhum. né? Não só para a gente como empresa, mas como a gente que traz a bandeira no coração aqui para outro país. Não, exatamente. É o que eu falei, vocês estão sendo, você está sendo pioneiro em mostrar a odontologia brasileira, né? Não só os profissionais, mas a forma de gestão para ir na China, né? Vocês estão aprendendo também, mas ensinando eles e ajudando, sensacional. Muito bacana. Os profissionais aí que estão prestando serviço para você, os cirurgiões dentistas, eles são brasileiros ou eles são estrangeiros? Só brasileiros, só brasileiros. A gente não tem Só nenhum brasileiro, dentista que legal. chinês e de outra nacionalidade. Eu acho que assim, pode acontecer de a gente trazer um dentista de outra nacionalidade ou encontrar aqui e vir a prestar serviço na clínica, mas se for bom igual o brasileiro e tiver as mesmas políticas de alinhamento, né? Mas por enquanto a gente está só com Sim, brasileiros e a gente está também com um processo seletivo para trazer mais brasileiros para cá. Então, como é um processo bem demorado, porque primeiro eu estou com um formulário que a pessoa preenche para mim conhecer um pouco a pessoa e para ela conhecer o projeto. Aí a gente faz várias entrevistas com a pessoa e é um processo assim, daqui 3 meses vai rolar uma viagem para cá. uhum. E é um projeto de longo prazo. Então, por exemplo, vou trazer mais 4 dentistas para cá. A nossa previsão é que até o fim do ano, ou até metade do ano que vem, se as coisas não melhorarem tão cedo, desse negócio do vírus, a gente abrir a segunda loja aqui. Então, a gente já está preparando e escolhendo profissionais para vir para a segunda clínica nossa. Então, isso é bacana. Depois até eu Legal. te mando o link desse cadastro para os dentistas que tenham interesse em vir para a China. Né? Nossa, legal. Ótimo, que bacana. Muito legal. Bem legal. Você está internacionalizando, né? Pegando assim, a estrutura aqui do Brasil para a China. Muito bacana. Legal pra caramba. Uma outra dúvida que eu tenho é como que funciona a parte assim, o contrato trabalhista? Porque aqui ou você é CLT ou você é PJ, né? Basicamente são esses. Como é que funciona aí Sim. na China? Meu, isso é uma pergunta fantástica. Aqui não existe um Ministério do Trabalho, xarope, igual tem no Brasil, né? Aqui, por exemplo, cada província tem tem uma lei federal, mas cada província é livre para fazer as suas políticas salariais específicas. Por exemplo, não tem como a gente ter um salário mínimo em uma província que é de nível 1, que é, por exemplo, a cidade de Shenzhen, aqui onde eu moro, com uma província que que é mais parecido com um país da África, por exemplo. Poxa, não Sei. tem como ser a mesma política de salarial, né? Tem que ter uma mudança, não só de salarial, mas de horas de trabalho, de todos esses tipos de benefícios. Então, e para começar também aqui, a Previdência é igualitária para todos, há muitos anos. Então, assim, não existe esse negócio de o policial ganha mais,
tem fundo de pensão de não sei o quê. Não. Aqui a aposentadoria é igual para todo mundo, sem discriminação de cargo, é político, é X, é Y. Então, isso é muito interessante. Na Previdência já iguala. E aí, na política trabalhista, é de acordo com cada estado. Então, por exemplo, e até podendo produzir situações de trabalho especiais. Por exemplo, teve uma época aqui que estava tendo muito refugiados das Filipinas, né? Então, e aqui o desemprego é muito baixo, né? Então as pessoas já estão bem empregadas, é difícil se achar um funcionário bom desempregado aqui. Então, uma província aqui encontrou uma fórmula de empregar esses refugiados dos outros países numa condição trabalhista um pouco diferenciada e dar emprego para essas pessoas. Então, assim, por exemplo, é o que acontece lá em Rondônia, lá nesses outros lugares aí do Brasil que existe essa migração de pessoas de outros países que estão sofrendo em outros países, a nossa legislação não permite fazer algo especial. E poderia fazer. É claro que tem que ser analisado também o índice de desemprego brasileiro, que é muito maior. Então, sabe, são todos esses quesitos que o governo fica só olhando, não tem uma política em cima disso, sabe? É um negócio bem legal. Aqui, por exemplo, o governo mapeia quais são as profissões que estão saturadas, quais são as profissões que estão precisando de pessoas. Eles têm um programa nas universidades públicas aqui que chama 1000 Talentos. Então, o que eles fizeram? É um programa americano que eles copiaram. Mas, assim, ótimo copiar programas desse nível, né? O Brasil vai copiar isso também. Sim. Eles mapeiam todos os professores... Por exemplo, no Brasil hoje, se a gente mapeasse todos os professores de universidade brasileiros que estão atuando fora do Brasil hoje. São muitos. Muitos. E aí você pega todos esses caras, oferece um salário bom e fala, volta para o Brasil ensinar seu povo, né? E aí você abre cursos em outras línguas, por exemplo, você faz uma faculdade em inglês, por exemplo, você faz uma faculdade de administração em inglês no Brasil. Você já imaginou ter isso? Parece coisa de outro mundo. Aqui na China é o que mais tem. Você vai na faculdade de Shenzhen, faculdade de Shenzhen, você tem cursos em inglês, cursos em chinês. Então, você abre para as pessoas também abraçarem rápido outra língua. Hoje no Brasil é raro você ver alguém falando inglês, cara. É um negócio muito triste. Sim. Sabe? É mesmo. Triste. Essa internacionalização, né? Olha que bacana. Mais um ponto interessante. E mesmo assim, quando você contrata profissionais da China, por exemplo, recepcionista, eu acredito, auxiliar de limpeza, faxineira, acredito que são próprios chineses, né? Esse contrato trabalhista ele é mais simples, né? Muito simples. Comparado ao brasileiro. Da limpeza, eu pago a pessoa, ela vem 2 vezes por semana, 2, 3 vezes por semana, eu pago R$200 por semana para ela. E é uma relação que, assim, eu não preciso... como a pessoa vem, às vezes, eu não preciso de um contrato para isso. Já é entendido aqui que a pessoa, poxa, ela tá fazendo bico. Assim, a justiça tem noção disso. A justiça não vai querer me ferrar, vai falar, não, olha, você tá fazendo errado, igual seria no Brasil, entendeu? E aqui, por exemplo, recepcionista, meu gerente aqui também, que é chinês-americano, eu tenho um contrato de trabalho com eles, que tem previdência, pago aí uma porcentagem para a previdência chinesa, normal, igual no Brasil, porém, de volta. Mas o que você estava falando é justamente desse contrato trabalhista que tem nas leis certinho, né? Como você falou, paga a previdência, paga as coisas certas, só que é menos burocrático do que o brasileiro, né? Olha, uma coisa interessante. Aqui, o período de experiência é de 6 meses, tá? De 6 meses? Nossa, maior que aqui.
Melhor coisa do mundo, cara, porque realmente é o tempo que você demora para você entender o perfil do funcionário. 3 meses é muito pouco. Uhum. Nossa, Então, olha que interessante, 6 meses. é uma política excelente, cara. Acho que o Brasil devia adotar alguma coisa assim. 6 meses de período de experiência. E se o funcionário, você pode dar justa causa por baixo desempenho, cara. Então, se o cara não tá fazendo o que é para ele fazer, se dá justa causa, tchau. Nossa. Porque se você fala assim, ó, eu vou te contratar, você tem 6 meses para mostrar. 6 meses eu vou te avaliar, 6 meses você está seguro, né? E 6 meses você não pode mandar embora. Depois de 6 meses, né? Nossa, Pode, que mas interessante. até dentro dos 6 meses, cara, se o cara não, assim, tem uma cláusula da lei que é muito interessante. Nossa, eles são bem diretos aqui, sabe? Eles colocam assim, ó, se durante o período de experiência o funcionário se mostrar incapaz de realizar as atividades ensinadas, você pode desligar ele na hora. Nossa, que mais prático, né? Cara, demais. Muito. Então, assim, porque assim, Rodolfo, mas está sendo muito protetor às empresas, papapá. Cara, não é isso. Na verdade, quem a gente está protegendo é o bom funcionário. Porque é o seguinte, hoje o que acontece no Brasil? A gente não consegue demitir tão fácil, né? Então, pra você demitir alguém é o fim do mundo, né? Todo mundo tem medo. Quando fala quando fala pro empresário que tem que demitir, dói mais do que pro funcionário, cara. Porque, nossa, o empresário vai ter que desembolsar uma grana, cara. É assim, tem um baita... tem que falar com o contador tem que preparar um monte de cálculo, é uma bosta, né? Então, aqui, o processo de emissão é um pouco mais simples. E o que acontece? Protege o bom funcionário que não está no lugar desse ruim funcionário, desse funcionário ruim. Então, quem que é o mais prejudicado aí no Brasil? Hoje você tem uma empresa com um monte de funcionário que é meia boca e você não pode demitir porque você está sem caixa. Poxa, quem está saindo mais prejudicado é aquele cara que está em casa, que poderia estar trabalhando para você, um cara bom, que quer trabalhar, mas não pode porque você não pode demitir quem é ruim. Entendeu? Sim. Quem sai prejudicado é o funcionário que está sem emprego, cara. Nossa, é verdade, essa analogia é bem interessante. Você não pode contratar um bom funcionário, que você não tem caixa, porque você não pode demitir os outros. Nossa. Exatamente. Tudo isso vai naquilo que a gente falou desde o começo. Essa desburocratização. Essa parte de facilitar. Hoje pode fazer tudo online, tudo digital, não tem que ficar muito enrolando. Essa parte de você burocratizar demora muito, né? Gera péssimo atendimento. E acaba prejudicando todo mundo. Sim. Todos. Aqui, pra você ter ideia, exame admissional, as pessoas fazem no hospital público. Nossa! E é pago. É um jeito do hospital público também arrecadar dinheiro. Aqui o hospital público atende... interessante isso. Aqui, por exemplo, o sistema de saúde daqui público, né? Aqui, o hospital público aqui da cidade atende quem é da cidade. Entendeu? Quem não for da cidade tem que pagar. E então é um jeito que o hospital público arrecada dinheiro também. Entendeu? Porque não são valores estratosféricos. Por exemplo, para eu passar numa consulta com um clínico geral, é R$80. Então, assim, não é algo de outro mundo, né? R$60, dependendo até do hospital. Então, assim, é um jeito do hospital arrecadar dinheiro também, né? A gente que é estrangeiro, por exemplo, vou fazer uma tomografia. Pô, eu tenho que pagar R$700 aqui. Não tem jeito. Entendeu? Isso é muito interessante. Nossa. Que bacana, né? São políticas diferentes. Que a gente comentou, somente assim, você falou na parte da divulgação, do marketing, que aí é mais liberado, aqui é mais travado, né? A outra parte também de inovação, que aqui no Brasil eu sei que a medicina é mais avançada que até que a odontologia, é a telemedicina e a teleodontologia. Aí já é mais praticado, já é mais liberado?
Cara, até tem sim. Só que para odontologia chega a ser um pouco mais difícil, porque por causa do diagnóstico, né? A pessoa geralmente o que ela fala não tá certo, né? É muito interessante isso. E principalmente aqui, cara, como eles não têm muito conhecimento de odontologia, por exemplo, tem gente que já aconteceu aqui, uma senhora, ela chamou a gente aqui no nosso Customer Service, né? E ficou fazendo várias perguntas. Eu tenho uma restauração para fazer, né? Qual que é o preço? E aí o pessoal achei de perguntar preço aqui antes de vir, né? Eu falei, poxa, olha, começa em X, mas depende do seu caso, tá. Aí quando chega aqui, é um canal, não é uma restauração. Então, assim, por mais que a gente falou para ela, falou, olha, mas tem que vir aqui, tirar um raio-x para saber se é um canal, o pessoal aqui, acho que a cultura deles, eles se sentem já, assim, se sentem um dentista, sabe? Não, eu sei o que eu tenho. Não, você não sabe. É incrível, é incrível. E aí o pessoal já quer dar o próprio diagnóstico, né? Aí a senhora chegou aqui e falou, não, senhora, você não tem uma instalação, você tem um canal para fazer. E o canal custa tanto. Ela, mas não pode só encher de resina e ponto. Eu falei, não. Ela, mas eu quero que faça isso. Quanto você me cobra para fazer isso? Eu falei, a gente não faz isso. Se for pra gente mas fazer eu quero que faça, é ótimo. O pessoal é maluco, cara. Cada coisa que aparece. Como você falou, porque como eles não têm essa cultura, né, é mais ou menos a pessoa vai lá e fala, quero que você faça isso, mas você fala, não, porque eu não sei, talvez eles estão acostumados com isso, né? Esse é o problema, isso que me preocupa. É a cultura deles. Por exemplo, já veio paciente aqui de outras clínicas chinesas, né, que tratavam em clínicas chinesas, com prótese em cima de dente sem canal, sabe? Coisa de outro mundo, cara. Coisa que a gente olhou e falou, nossa, coisas malucas, cara. Nossa, que interessante. E além de tudo isso, né, que é praticamente tudo para vocês. O que não é novo é o conhecimento que vocês têm na parte na parte operacional mesmo, dentística, e na parte de gestão. Agora, o restante é novo, a cultura, o público, a parte do marketing, da divulgação, né? Como você falou, aqui você pode fazer propaganda, diferente daqui, né? É algo novo. E o comportamento das redes sociais daqui são bem diferentes. Então, assim, existe sim plataformas parecidas com o Instagram e tal, só que assim, não tirando sarro um pouquinho, mas tirando... o Facebook e Instagram hoje é tudo que a gente tem aí, né? Tem Twitter, não sei o quê. Aqui é muito... Isso aí é quase nada, sabe? A gente tem aqui redes sociais que estão anos-luz na frente, cara. Nossa, o WeChat... Nossa, mesmo? Nossa, o WeChat aqui é outro mundo, cara. Outro mundo. O WeChat, o Weibo... Tem outro que tem um nome bem difícil de falar, Dong Jiao Taopin, um negócio assim, que é justamente de estabelecimentos comerciais. Então, assim, é tipo um Instagram, só que ele é mais focado em anúncios de empresas. Então, pensa assim, dá um show de capitalismo no Instagram. Então, seria ele, entendeu? Então, você misturar o Instagram com o Google Business, sabe? É bem uma mistura disso. É muito louco, assim. Nossa, que legal! Fazer essa mistura, mas é bem isso. Então, eles estão anos-luz na frente. Por exemplo, eu posso, no WeChat, por exemplo, você cria o seu perfil comercial lá dentro, você consegue criar um mini programa, cara. Você consegue criar um mini app dentro de um aplicativo de comunicação que é o WeChat, cara. É um negócio, assim, sem precedente mesmo. E aí, por exemplo, dentro desse mini programa, o cara consegue fazer um pagamento para a clínica, consegue fazer o agendamento dele. Então é muito louco, cara. Assim, até demora para entender. Você começa a estudar isso, você fica alucinado. É muito diferente. Que legal! É uma rede social que ela integra tudo. Que bacana! Exatamente. E o pagamento que o cliente faz é via QR Code também. Aqui
Cara, acho que de mais de 200 pacientes que a gente atendeu aqui nesses meses, não teve um que, acho que, teve, acho que uns 3 que pagou em dinheiro, só. Nossa, é o começo da conversa que a gente tava tendo, né? Dinheiro... Vou te mostrar. Esse aqui é o WeChat, tá? Então... O WeChat, aqui tem o WeChat Pay. Então, a carteira... O cara quer fazer um pagamento, ele clica aqui em dinheiro e aí ele aponta esse QR Code. Sim. Olha que legal. Então, Nossa, muito prático, né? Todo lugar tem um leitor de QR Code e a pessoa vai... Pronto, tá pago. Rápido. Nossa, demais. Muito prático. E aí ele sincroniza com o meu prático, cartão do banco. Por exemplo, eu posso deixar dinheiro nele, eu posso sincronizar com o meu cartão do banco. E ele é um aplicativo de mensagem. Então, tipo assim, você fala, Rodolfo, quero te mandar 50 conto aí. Pum! Em uma mensagem você me manda 50 conto, eu aceito, já tá na minha conta. Sim. Rápido, né? Não tem que ficar fazendo transferência bancária, que demora. Nossa, olha, realmente, a China exemplo, aqui, é outro mundo, né? Aqui, ó, receber dinheiro, tá vendo? Ó, posso também... Quer ver? Tem um outro código aqui que não vai gerar agora. Eu gero um código de recebimento de dinheiro e imprimo ele. E aí, aqui é normal, você vê os camelô na rua e tal, eles têm esse código impresso em uma plaquinha. E aí você tem que pagar eles, você não precisa nem adicionar a pessoa. Você só escaneia esse QR Code, escolhe o valor que você quer mandar para a pessoa e dá OK. E manda direto para a pessoa. É muito fera. Nossa, que demais. É muito fera. Caramba, que bacana. São outras formas, o que eu falei, vocês estão numa cultura que tudo em volta é diferente, né? E vocês estão acostumando, muito bacana mesmo. Pô, que legal, hein? Nossa, que bacana, Rodolfo. Legal mesmo conversar com você, trocar essa ideia, ver seu projeto bem ambicioso, bem legal aí que vocês estão tocando, né? Bem interessante, é uma clínica grande, né? Vocês estão com os profissionais? Cara, hoje a gente está com um dentista nosso mesmo e outra dentista brasileira que é terceirizada, que a gente encontrou por aqui, né? Então a gente está com esse déficit de dentista porque as fronteiras estão fechadas. Isso está prejudicando um pouco a gente. Mas eu tenho já 4 dentistas que estão aí em processo de seleção e com a documentação sendo preparada para vir para cá. Eu estou conversando com o Itamaraty, já estou com conversas bem avançadas com eles, junto com a embaixada chinesa, para poder, mesmo com esses montes de problemas que estão ocorrendo, conseguir trazer eles para cá aí no próximo mês, para reforçar a nossa equipe. Nossa, seria ótimo, né? Aí vai ser, porque você falou, a estrutura de vocês é grande, 200 metros quadrados é grande. 100 metros. Tem espaço aqui para 7 cadeiras. 7 cadeiras, estão bastante, exatamente. Que legal, nossa, bem bacana, né? E é uma experiência nova que você está passando, né? Está nesse momento aí de crise, mas é uma experiência nova em tudo. A cultura deles, a forma que eles enxergam, né? Dá para perceber que, pelo que você falou, tem bastante oportunidade. Sim, a gente pensou que ia ser difícil vir para a China, aí veio o vírus e mostrou que pode ficar mais difícil ainda. Mas o que achava que era difícil pode complicar mais. Exato, mas a gente tomou a decisão em janeiro de não voltar, né? Teve até nossa família, volta embora, tarará. A gente falou, não, a gente veio aqui, foi para enfrentar o que vier, e a gente vai fazer dar certo, e é o que a gente conseguiu, abriu a clínica, o primeiro mês foi fantástico, esse segundo mês vai fechar também de uma forma muito bacana, muito positiva, faturando alto, graças a Deus. Então, a gente está muito feliz com o resultado aqui. A gente espera ser um case de sucesso aí, um orgulho para o Brasil, para a odontologia brasileira. Ó, vocês estão no caminho certo, porque você está falando, além dessa crise, vocês estão indo super bem, sabe? E muito, muito bacana, assim, a gente vai conversando, a gente conversa pelo WhatsApp, se der uma oportunidade a gente faz outras lives, né? Porque acredito que esse conhecimento, essa experiência que você está passando é muito legal passar para o pessoal, né?
para a gente perceber que é possível empreender em outro país, ainda mais a China. Como você falou, no meio, numa das conversas, você falou, muita fake news, o pessoal às vezes inventa muita coisa, você vê que não é assim, né? Que é um país muito legal, que tem muito a aprender. Tanto que as pessoas querem empreender aqui, quanto a gente aqui, que está no Brasil, vê que a gente consegue melhorar muita coisa aqui, né? Muita instituição nossa, a gente consegue melhorar. Sim, exatamente. E eu vou até, vamos já se despedir para a gente trabalhar. Vou até mostrar aqui para você um pouco da clínica, né? Uhum. Então aqui eu estou no andar superior. Vamos fazer um tour. Vamos. Aqui no andar superior, deixa eu acender a luz aqui. Então a gente tem uma sala de reunião bonita aqui. Olha que bacana. Tem várias salas aqui, ó. Várias e várias salas. Uhum. Aqui é a sala do Fábio. Fala, Fábio, dá um alô aí. Opa, Fábio. Vem. Tem a sala do Jimmy aqui. O Jimmy não tá aqui. O Jimmy é americano. Olha lá a sala dele. Vamos te mostrar. Bandeira dos Estados Unidos. Que bacana. E aqui, ó, é o andar de baixo com a clínica. Olha que bonito. Nossa, muito bem estruturado. Olha que lúcio bonito. Muito bem estruturado mesmo. Ó, poltrona, o pessoal esperar. Muito legal. Bem bacana aqui, cara. Ó, aqui tem essa arte. Que legal. Muito fera. Bem legal mesmo. Escrito, nossa, muito bacana mesmo. E ó, é um detalhe, sala de reunião, muitas vezes as pessoas esquecem, né, de ter. Eu sei que às vezes nem toda clínica tem uma condição de ter, mas as pessoas esquecem, a sala de reunião é importantíssima, né? Porque é um negócio, as pessoas têm que se reunir para conversar, né? Com certeza, com certeza. Muito importante. Cara. Nossa, que bacana, Rodolfo. Muito legal. Muito bacana mesmo, viu? Nossa, tranquilo, Rodolfo. Muito obrigado pelo... Vamos, a gente vai, tem vários assuntos, a gente pega um assunto, a gente vai trocando ideia, falando, sim. Vamos, porque acho muito legal essa troca de ideia e também para o pessoal conhecer, aprender, né? Ver que é possível fazer muitas coisas, né? Muitas mesmo, nessa área de odontologia. Sim, com certeza. Obrigado, viu, parceiro? Boa noite para você aí. Obrigado. Todo mundo que fica online aí assistindo a gente. Pessoal da minha obrigado, pessoal. Eu vou deixar o vídeo assim, o pessoal assistir depois, né? Para daí eles também, depois com mais calma, eles assistirem. Mas tranquilo, Rodolfo. Tenha um bom dia aí, a gente se fala depois. Valeu, boa noite aí, pessoal. Boa noite, Pedro. Abração. Valeu, Rodolfo. Abraço, até mais, cara. Tchau, tchau. Boa noite, tchau.